Olá, boa tarde. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma artista plástica, uma pintora que eu gosto bastante, que é a Luísa. Ela já me enviou aqui a solicitação para entrar. Me digam se vocês estão ouvindo bem, se estão me vendo bem. Eu tô Oi, te vendo Lu. bem. Eu tô te vendo, tá uma luz linda aí em você. É o sol aqui da Casa do Pôr do Sol. Tá lindo. Quem for Deixa eu- entrando, vai avisando se vocês estão ouvindo a gente bem, se a conexão tá boa. E Lu, obrigado por aceitar o convite. Ah, é um prazer. Todas as nossas conversas até hoje foram tão incríveis, né? Tá ouvindo super bem, a Laura falou. Tá bom. Então, Lu, eu acho que a gente podia começar você contando um pouco. Quando eu abri aquele box de perguntas, uma das perguntas foi essa. O nome da pessoa que perguntou chama Bruna. Como é que foi? Como é que você começou essa sua carreira como pintora? Se você já tinha artistas na sua família? Como é que foi esse processo? Bom, o último artista que eu tenho notícias da minha família era acho que é um vô do meu tataravô, que chama Luiz Gottschalk, que é um cara que tem inclusive uma rua na Vila Madalena chamada Luiz Gottschalk, porque ele era um compositor famoso, assim, filho de uma cubana com um francês. E aí, na época do Dom Pedro, ele foi convidado pelo Dom Pedro para vir ao Brasil, assim, uma história toda meio esquisita, assim. E ele, Uau! e ele veio para o Brasil para compor a primeira versão do hino nacional. Esse foi o último artista que eu tive notícias da minha família. Então, assim, confesso que não é uma família muito artística. Tá. Os meus, enfim, irmãos, primos, pai, mãe, enfim, é todo mundo do ramo mais empresarial e tem empresa e administração e muito engenheiro, assim, engenheiro de produção, enfim, pessoas que eu tenho muito orgulho de ser prima de, aprendo muito com eles. Porque tem muita gente que acha isso, né? Que é difícil uma pessoa ser artista se ela não teve um ambiente que favoreceu, né? Mas muita gente não teve. É, eu, por um lado, né, posso dizer isso, como eu estava falando, que eu não tenho referência artística tradicional, mas eu fui criada no meio do mato, assim, né? E não é no mato, tipo assim, uma fazenda de cerquinha branca com, né, que as pessoas imaginam. Eu fui criada no meio do mato mesmo, assim, de uma floresta, no pico da Serra da Mantiqueira. Eu fiquei lá até os 9 anos de idade, né? Meu pai e minha mãe resolveram que iam proporcionar essa vida para mim e para o meu irmão, e além disso, eles resolveram criar peixe, né? Eles trouxeram salmão para o Brasil, era um peixe que só era importado até aquela época. Uhum. E então eu acho que eu tive contato com a arte dentro da natureza, assim, né? No que eu acredito até hoje que é a essência da arte, assim, né? Que é da onde nasce a arte, que é desse contato vivo com a natureza. Tanto a natureza literal, né? Essa natureza dessa floresta que eu tive contato desde a infância, como dessa natureza interna que a gente tem, né? É, não vou dizer que essa é a única arte que existe, mas é a arte que eu acesso, é essa arte que vai em busca de uma natureza muito original, assim, do ser humano, né? Essa é a arte que eu procuro. Então, eu acho que sim, eu tive essa
essa criação artística, né, entre aspas, muito relacionada a essa natureza, assim. São todas as referências que eu tenho. Eu não era uma criança que ia a museus, como as minhas filhas são, né? Eu tenho 2 filhas. Elas vão a museus, né, desde que elas nasceram, desde a barriga, né? Elas vivem em museus, em exposições, montando exposição, indo a peças de teatro, participando de coisas, né, desde que nasceram. Eu não tive essa experiência, né? Eu acho que a primeira vez que eu pisei num museu foi aos 11 anos de idade, eu lembro disso. Tá. E assim, não entendi nada daquilo. Não acessei, eu não tinha sido educada para isso, sabe? Não tinha essa referência mesmo. Mas eu fui educada pela própria natureza, né? Às vezes eu falo, né, que eu acho que a primeira pintura que eu vi na vida foram os líquens grudados nas árvores, que onde eu morava tem um ar, assim, que é muito puro, então tem líquens, assim, que são... Líquens para quem não conhece, né, uma simbiose entre um fungo e uma alga e uma planta que ficam na superfície de uma árvore, né? Elas habitam essa árvore sem consumir a árvore, e tem cores muito variadas. E onde eu morava, tinham cores assim que variavam do pink, assim, do rosa choque ao laranja, e ia para um verde, ia para um amarelo. Então eu acho que a primeira pintura que eu tive contato na vida foram os líquens que eu via nas árvores. Então, de alguma forma, eu entendo que sim, eu tive uma formação artística através desse trabalho, assim, dessa vivência, né? No sentido de buscar essa manifestação pura do seu ser, né? É uma expressão, né? E não necessariamente, que nem você falou, indo a museus ou tendo informações acadêmicas específicas, né? Talvez eu até tenha, no final das contas eu estudei, né? Eu estudei artes cênicas, eu me formei em artes cênicas, me formei no teatro, depois fui fazer artes plásticas, depois fiz pós-graduação em artes visuais, né? Eu tenho uma formação dita acadêmica, mas dentro da academia eu sempre fui tida na minha cabeça, equivocadamente, como uma pessoa rebelde. E que não é o caso, é exatamente isso que você falou. Não é uma formação, não é uma intuição rebelde. Quer dizer, uma intenção rebelde, é uma intenção de ir em busca daquilo que é absolutamente natural e, consequentemente, no meu caso, visceral. Então, eu vou em busca dessa arte que nasce de dentro para fora e que não vem de fora para dentro. E daí, às vezes, na academia, me chamavam de rebelde. Eu acho que é legal você falar, que eu acho que isso entra na pergunta que a Bruna fez. Então, como é que foi um pouco essa vivência? Que primeiro foi dentro das cênicas e depois você foi entrando mais nas artes plásticas. Isso, quando então a gente voltou para São Paulo, né, para metrópole, eu tinha 9 anos e, de acordo com o que minha mãe fala, eu sempre falei que eu queria ser atriz, porque, enfim, queria ser atriz, X. Quando eu era criança. E daí eu comecei a fazer um curso de teatro, né? Meus pais me colocaram num curso de teatro, aceitaram, né, esse curso. De alguma forma, hoje eu entendo que foi um puta incentivo, né? Acreditaram também nessa vocação que eu vinha falando desde que sei lá eu quando. E desse curso de teatro teve um teste para fazer uma peça, que eles precisavam de uma criança para fazer essa peça. E eu não pedi autorização para o meu pai e para minha mãe, eu tinha que levar essa autorização, mas eu não pedi porque eles não iam deixar, né, no caso. Então eu falsifiquei a assinatura da minha mãe quando eu tinha 9 anos, falsifiquei e fiz o teste. Só que eu passei no teste. Aí foi um problema, né, para eu contar para minha mãe primeiro que eu tinha falsificado a assinatura dela, porque eu tinha falsificado e porque eu queria fazer aquele trabalho. E eles permitiram, me apoiaram, né, inclusive, porque poderiam não ter me apoiado, me apoiaram. E eu fiz essa peça. E essa peça foi muito... Putz, foi... meu primeiro contato profissional. Eu queria muito trabalhar. Eu queria muito, sabe? Eu queria ter contato com essa vida profissional desde sempre, assim. Eu queria ser responsável pela minha própria vida aos 9 anos, né? Eu tinha isso.
E daí eu comecei a trabalhar com teatro, trabalhei com teatro a vida toda. Daí, quando eu tinha 13, 14 anos, eu já trabalhava com teatro. Fui fazer um curso profissionalizante, que na época o tecnólogo podia fazer, né, a partir do ensino médio. Então, fiz esse curso superior na adolescência, né, junto com o colegial. Me formei aos 16 anos, comecei a trabalhar na televisão, depois fiz cinema. E comecei, então, nessa vida artística profissional de cara, né? Então, como eu não tinha tido esse background de referências, eu continuei não tendo, porque daí eu comecei a trabalhar todos os dias, então eu não via trabalhos, eu fazia trabalhos. E daí, com, sei lá, 23, 24, tive o meu primeiro breakdown. E, né, porque, imagina, muita coisa, e trabalhando muito, né, de domingo a domingo, sem férias, sem feriado. Nessa época, né, dos anos 90, 2000, esse meio de televisão e cinema era bem menos profissionalizado no Brasil, então era um rolê bem mais doido do que é hoje. E daí tive uma puta crise existencial e tal. Eu falei, meu, não quero, não é isso não é isso que eu quero, trabalhar na televisão e Isso um com trabalho super 24, você comercial. falou. 23, 22, 23, tipo isso. Eu tenho 36 hoje, né? E daí falei, meu, não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito, como é que eu consigo trabalhar? Aí alguém falou aí, ó, saudades do G4 Brasil, era essa época. Marcos Eu era uma Oliveira. adolescente, eu era uma adolescente fazendo programas para adolescentes. Então, assim, era muito também visceral e verdadeiro o que eu estava fazendo lá. Porque eu era uma Com adolescente, aquela idade. sabe? Só que aí chegou um momento que eu entendi que, putz, esse mercado não é sobre verdades. E não é sobre sinceridade, honestidade, sobre a entrega que eu queria ter, né? E que eu queria dar para o meu trabalho. E foi quando eu tive esse breakdown e falei, putz, não é isso. Vou atrás de uma coisa que seja muito verdadeira, assim, né? E foi quando eu encontrei com a pintura. Eu encontrei com a pintura muito sem querer. Fui para uma faculdade Tá? de artes plásticas. Só uma coisa que eu acho legal falar, e também para finalizar essa pergunta da Bruna Mello, que a Luísa foi muito bem sucedida nessa outra profissão, né? Então, eu acho que geralmente, né, as pessoas mudam quando elas não estão muito bem, né? Então, acho que foi um ato de muita coragem, muita busca sua, querer sair mesmo assim. Eu costumo dizer assim, né? Então eu entrei, né? Comecei no teatro, depois fui para televisão, para o cinema. Com 18 anos, eu ganhava assim muito mais do que eu ganho hoje. É legal. Eu ganhava muito bem, né? Financeiramente, assim, nossa, minha vida estava feita naquela época. E por um lado, eu era muito feliz. Eu conheci pessoas muito incríveis e eu acreditava muito no que eu estava fazendo. Quando eu comecei a descobrir que tudo aquilo que eu falava, que tudo aquilo que eu vivia, ela não era necessariamente a minha verdade, assim, que, nossa, desmoronou meu mundo, assim, sabe? De verdade, eu achei que eu estava fazendo outra coisa, né? E eu acreditava muito no que eu estava fazendo. Porque você não E sentia daí, que você tinha um trabalho autoral na comunicação. isso, é porque eu mentia, de verdade, assim, sabe? Eu mentia porque o meu texto estava pronto e eu dizia aquele texto, e eu conhecia a pessoa que escrevia o texto, e eu sabia porque que aquele texto estava sendo escrito, e eu achava que era verdade o que eu estava falando, né? E daí chegou essa coisa da comunicação, que hoje a gente pode chamar de fake news, que hoje, né? Mas na época não existia a internet, na época a televisão ditava muitas regras dentro do nosso país, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, nossa, mas calma aí, o que eu tô falando aqui não é de fato o que tá acontecendo? E eu não soube lidar com aquilo, assim, de verdade, não soube e não queria lidar com aquilo daquela forma, assim, não queria. Eu tenho uma vontade da verdade
que é muito profunda para mim, assim, ela precisa ser, o que eu estou fazendo precisa ser muito coerente com tudo que eu acredito, com os meus valores. Não é porque eu estou ganhando bem, não é porque alguém disse que é bom, não é porque eu era muito famosa, eu era, né, mega bem-sucedida, um monte de gente queria, né, eu fazia trabalhos também muito legais, um monte de gente legal que eu gostava querendo trabalhar e tipo, mas daí chegou uma hora que eu falei, putz, eu preciso ir atrás de uma natureza mais aprofundada. Eu acho Mais que eu também autêntica. voltei. Eu acho que eu também, mais original, né? Assim, mais do âmago, assim, né? E eu acho que eu também voltei. Voltei muito para aquela floresta que eu morava, sabe? Tipo, aonde é que a Luísa tá lá dentro daquela floresta, né? E, e aonde essa natureza e essa floresta hoje se encontram com essa pessoa que expressa algo na sociedade, né? E que tem um papel na sociedade, independente de seja ele qual for, todos nós exercemos papéis na sociedade, tanto eu como mãe, eu como artista, eu como, né? Como tudo que eu faço, ele exerce um papel. E foi quando eu encontrei a pintura, né? Eu estava em busca de algo que eu sabia que eu gostava de criança, e daí eu falei, meu, quer saber? Vou fazer arte terapia, juro por Deus, assim. Eu pensei, vai fazer arte Foi terapia e vai cuidar assim. de criança. E daí eu cheguei na faculdade, me deram falaram, né, o Paulo Pasta, que, enfim, eu sei que foi um professor importante para um monte de gente, para mim ele foi muito importante. Até hoje encontro com ele, eu falo, você não sabe a importância que você tem, né? Assim, para mim, por exemplo. Uhum. Ele um dia, numa aula X, falou assim, traz aí um suporte e uma tinta qualquer, porque a gente vai experimentar a pintura. E todo mundo levou uma telinha, né, que comprou ali na esquina, desse tamanhozinho, e uma tinta acrílica, um guache e um pincel vagabundo. Uhum. E eu achei que todo mundo ia chegar, igual eu cheguei. Eu cheguei com uma tela de 2,5 por 1,70, com uma tinta, a óleo chiquérrima. Daí ele olhou pra minha cara e falou, essa menina é tipo, onde é que ela tá, né? E eu também, porque eu achei, sei lá, eu fazia teatro, não sei, eu achei que todo mundo ia chegar com um negócio que era uma porta para o mundo, né? Uma porta Coisa um para o pouco performática inconsciente. também já, né? Pois é, e aí que eu percebi essa natureza, porque eu nem tinha sacado que eu estava em busca dessa floresta, sabe? Eu estava em busca de entrar de volta naquele bosque, naquela floresta que eu vivi tantos anos da minha vida. Que, simbolicamente, se a gente for falar de psicanálise e tal, vai ser a busca do inconsciente, a busca da própria natureza, né? Para trazer, para resgatar algo da própria natureza. E daí, na hora que eu cheguei com aquela tela, e aí eu falei, sei lá o que eu vou fazer. Eu pintei do lado contrário da tela, só para vocês terem uma ideia, do tipo assim, eu nem sabia que lado da tela pintava, sabe? E eu fiz uma puta pintura, assim, na real, assim, eu tenho essa pintura até hoje, é uma que eu não vendo Legal. de jeito nenhum, porque ela é muito importante para mim, assim, eu lembro que o Paulo ficou de cara, eu fiquei de cara, né, na Com época eu que fazia saiu, com FAAP, que surgiu. na época eu fazia FAAP, era no começo, tipo, primeiro ano da FAAP, eu ganhei anual, que eu não sei quem conhece, né, mas é uma exposição importante É um dentro dos prêmio estudantes, importante. né, é um prêmio importante dentro dos estudantes Estão da perguntando cadê FAAP. elas? Você pode mostrar. Puta, daí são outras questões, né? Mas enfim, hoje eu tenho um trabalho social bem importante e essa tá lá nessa escola. Ah, Essa tá. pintura tá lá na escola. Eu acho que ela me ensina muito essa pintura até hoje, quando eu entro em contato com ela. E eu fiz questão de colocar nessa escola, que é um projeto social, que é para crianças pequenininhas em formação, porque eu acho que de fato essa pintura tem muita força desse inconsciente aí. Então, ela tá lá em diálogo com essas crianças em formação, né? Mas O é uma que eu não Edu vendo nem a pau, assim. Essa pintura eu não vendo nem a pau. deve ser muito significativa. O Edu É. Canvas escreveu: Eu me identifiquei, mas ainda não sei como externar. É um processo. Pois eu tenho conversado muito essa semana aí, porque eu tô fazendo agora, nesse momento, uma residência artística que era para eu estar em Nova York, né? Mas eu estou aqui em São Paulo.
mas estou fazendo essa residência online, era para ter sido presencial. Por conta do coronavírus, ela tá por fazendo conta, online. exatamente. E é uma residência bem importante, assim, né, de Nova York, chama ICSP. E daí eles me propuseram, como essa residência está sendo online, eles me propuseram para fazer um trabalho pelo Instagram. Eu sou pintora, eu pinto, né? Tipo assim, como assim, né? Fazer uma coisa pelo Instagram. E aí eu tô até assim com esse trabalho aqui meio no fundo, porque eu tô fazendo uns testes, né? Esse tecido pintado aqui, ele... Dá pra ver. Enfim, eu tô... aqui, atrás de mim. Tô fazendo uns testes e assim, toda vez que eu começo um trabalho novo, eu nunca sei como botar pra fora, nunca sei como externalizar, se é isso que você perguntou, né? Mas é a busca desse não saber e dessa tentativa, é da busca que nasce o trabalho. Então, nesse momento em que você não sabe qual é o mergulho, é onde você mergulha. E deste mergulho, você vai sacar qual é o trabalho. É o trabalho que vai te dizer o que ele quer ser. Às vezes você começa com algo projetado, algo que você pensou, mas é sempre em busca daquilo que você não sabe. Né? Eu entendo a arte dessa forma, né? Se eu vou fazer algo que eu sei, deixa para outras pessoas fazerem. O artista é aquele que pode e que deve, na minha concepção, arriscar absolutamente tudo. Você arrisca, você vai em busca daquilo que você não sabe para que você possa criar algo que não existe no mundo. Mas assim, é o meu jeito de pensar a arte, né? E é como eu tento trabalhar. É essa busca do irreconhecível, do impossível, de algo que não existe. É que também não tem como ter tanto controle, né? Ele perguntou como externar, né? Acho que é justamente abrindo mão do controle. Existe uma coisa prévia, né? Antes de você querer externalizar ou expressar algo que você queira, você tem que saber o que você quer, né? Assim, ou não o que você quer em termos de vida, o que eu quero da minha vida. Mas assim, eu preciso ter as ferramentas primeiro para poder falar, né? Eu não vou chegar lá na Alemanha sem saber falar alemão e querer conversar com todo mundo. Eu primeiro preciso saber falar alemão. Depois que eu souber falar alemão, eu vou chegar lá e vou conversar com as pessoas e vou pensar o que eu quero falar para essas pessoas, né? Então, tem as ferramentas. E eu acho que é muito importante você ter as ferramentas e você ter o ofício. Você está trabalhando todo dia? Você sabe fazer uma coisa? Você sabe, sei lá, eu desenhar? Você sabe pintar? Você sabe atuar? Você sabe ler um texto? Você sabe interpretar um texto? Né? Você ficou tempo, assim, você ficou muito tempo fazendo aquilo? Daí você tem essa ferramenta. Tendo essa ferramenta, daí o próximo passo é pensar assim, como é que eu vou dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu penso, né? Eu acho que cada trabalho artístico vai para um lado. Você pode ter um trabalho mais conceitual e você vai expressar um pensamento. Você pode ter um trabalho mais, sei lá, intuitivo e você vai expressar, sei lá, uma sensação para o corpo do espectador, enfim. Mas antes você precisa ter a ferramenta, né? Senão você não consegue falar nada. Mesmo que você tenha o que falar, você não consegue falar. Né? Mas naquela época que você pintou, ao contrário, do outro lado da tela, você ainda não tinha, né? Eu não tinha a ferramenta da pintura, né? Mas eu estava trabalhando, né, com teatro há 10 anos já, né? Então, assim, a expressão, ela era parte do meu corpo. Por isso que a hora que eu vou pintar, hoje eu percebo isso, né? Na época eu não sabia. Sim. Na hora que você está fazendo o trabalho, você não sabe. Mas assim, hoje eu percebo. Tipo, eu peguei aquela tela daquele tamanho com aquela escala, na verticalidade, porque eu tinha linguagem no meu corpo. Porque eu passei, né, naquele momento, 10 nada, eu tinha passado já 13 anos trabalhando com o meu corpo. Então era o meu corpo que precisava expressar alguma coisa. Mas não, eu não tinha a ferramenta da pintura. Mas eu tinha linguagens artísticas vivenciando já o meu corpo, né? É muito chato, às vezes, né? Às vezes parece um papo meio de mãe, assim, mas, putz, não tem segredo, não tem mágica, meu, não tem negócio da China, sabe? Tipo, você tem que trampar.
trabalha. Numa hora, num determinado momento, você precisa estar com a sua percepção bem, a sua sensibilidade aguçada, para saber perceber isso. Ou ter alguém que tenha uma interlocução tão aprofundada com o teu trabalho, que possa, né, como, por exemplo, eu e a Júlia temos. A Júlia sabe olhar para o meu trabalho, olhar e falar assim, puta, aqui tem uma coisa especial. Às vezes eu tô tão imbuída do trabalho que eu não sei mais ver, né? Porque eu tô muito mergulhada naquilo, mas ela sabe, porque ela conhece meu trabalho. Então, ela sabe olhar para um trabalho e saber que às vezes tem um gatilho ali naquele trabalho que de repente no outro não tinha aparecido ainda. Pô, presta atenção nisso aí. Então é trabalho, e daí naqueles 2% dos dias que você trabalhou, você vai perceber que tem uma coisa especial. E daí tem que saber afundar o pé naquilo. Mas antes de trabalhar, não dá. Não tem mágica. É importante falar isso, porque ele fez uma pergunta, ele ainda não é artista, né? Acho que tem esse inconsciente coletivo que acha que o artista ele vai produzir baseado em inspiração. E não tem que ter consistência, tem que ter constância, tem que ter prática de ateliê, porque as coisas soltas assim, elas não resultam em algo, numa materialidade. Eu acho que essa inspiração divina, ela existe, mas assim, o artista, ou sei lá, eu posso dizer por mim, nem percebo a hora que ela acontece. Eu percebo 5 anos depois que eu falo, nossa, naquele momento teve uma inspiração divina, gente. Mas por que teve, né? Sei lá, outro dia eu li num bar outro dia, sei lá, antes da quarentena, eu fui num bar e tinha lá uma frase, né? Ano passado, né? Tava lá do tipo, nossa, eu sou muito sortudo, Mel. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E tipo, é uma coisa idiota, é uma coisa, é quase um clichê, mas é real, sabe? Essa sabedoria popular, ela sabe do que ela tá falando, né? Eu lembro que quando eu entrei nesse profissionalizante do teatro, onde eu tinha, carteira assinada e remuneração decente, etc. Eu lembro que eu tive uma aula com uma atriz que é muito foda, tipo, ela é incrível, chamada Renata Zanetta. Ela tem, tipo, 1,5 m e quando ela sobe no palco parece que ela tem 3 metros de altura. Assim, é um monstro no teatro, essa mulher. E a primeira coisa que ela falou, e eu fiquei com isso pra sempre, assim, né? Eu tinha 13 anos, né? Todo mundo era adulto, eu era a única menor de idade nesse grupo. E daí ela falou, olha, teatro, e no caso eu poderia ampliar para arte, né? É 98% trampo, trabalho, né? Vocação, aquilo que você se dedica, e 2% talento. Agora, claro, né, que aquela pessoa que tem os 2% no início, parece que ela é muito melhor do que todo mundo, mas geralmente o cara muito talentoso, ele é preguiçoso, porque ele se apoia nesses 2% e ele não se esforça, porque ele tá à frente dos outros. Só que daí o outro cara vai, e no final ele tem 98% se ele trampar, sabe? Tipo, 98% é muita coisa. Tá muito distante. E sim, tem os caras que têm um brilho divino lá, que tem os 100%, que é os 98 mais os 2. Mas nossa, eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, tipo, você não vai saber se você tem esses 2% ou não, então faz os 98, que todo dia vai pro ateliê e trabalha, e se irrita, porque assim, eu não acho, assim, gostosão ir pro ateliê, legalzão, entendeu? Tipo, é um saco, porque eu tenho 2 trabalhos agora que estão lá no ateliê, né, aqui embaixo, que, me irritam profundamente. Todo dia que eu entro lá, eu fico horas na frente daqueles trabalhos, tentando resolver eles, eu quero jogar eles no lixo, e eles me irritam profundamente, eu saio irritadíssima. Mas é isso, eu preciso conviver com eles, eu preciso tentar eles, eu preciso trabalhar neles, eu fico horas, às vezes eu passo 8 horas dentro do ateliê e tipo olhando, fazendo, né? Para mim tem muito a ver com teatro também, que é essa coisa de você tem a ação, tem a reflexão. Tem a ação, tem a reflexão. Porque uma, no meu caso, não funciona sem a outra. Também tem muita gente que fica na reflexão, tem muita gente que fica só na ação. Então eu acho que né, na pedagogia Waldorf, né, já que eu tenho filhos e, enfim, tenho uma escola,
a pedagogia Waldorf, ela fala muito dessa inspiração, expiração, inspiração, expiração. Então, o que você põe para dentro, o que você põe para fora, o que você põe para dentro é um fluxo contínuo, mas muito consciente, né? Ele é quase inconsciente, porque a gente respira sem pensar, né? Você não pensa para respirar, mas ao mesmo tempo você pode torná-lo consciente para fazer transformações no mundo com as quais você tem autonomia, né? Enfim, é muito trampo, assim. E, tipo, a inspiração divina é, de fato, realmente, assim, às vezes quando eu olho para um trabalho de 5 anos atrás, eu falo, aqui tinha a inspiração divina, porque é um treco que não vem de mim, sabe, assim? Mas, assim, ele só veio porque eu passei 8 horas, É muito maior, 6 né, dias por que semana você. lá. Mas eu não consigo ver na hora. Eu só consigo ver depois, anos depois. Anos depois você fala assim, nossa, esse trabalho tem uma coisa que não é nem minha. Eu sei lá de onde veio. Mas ele veio porque eu tava lá, meu, todo dia no ateliê, quase como uma antena para que aquilo pudesse chegar até mim, sabe? Se eu não tivesse Canalizando lá, ela não. aquilo, né? É. Se eu não tivesse lá, ela não teria chegado. E se eu não tivesse lá, não tinha nem ferramenta para conseguir expressar aquilo que chegou, sabe? Concordo totalmente com você. Acho que é bem importante desmistificar esse tipo de coisa. E eu acho a sua dedicação exemplar. Acho mesmo. Quem não Falam, conhece tem ela um. de perto, assim, mas ela trabalha pra caramba. Né? Produz pra caramba, com certeza, mas trabalha na Não, medida. tem um monte de gente que fala, meu, não, como assim, calma. Aí agora eu vi que você que fez isso, mas você que fez aquilo, mas você que fez... E tudo ao mesmo tempo, e tipo, todo mundo fala, nossa, como é possível? Você tem 2 filhas, e você é mó mãe, e você, tipo, tem uma casa, e você cuida da sua casa, não sei o quê. Daí, sei lá, de repente eu tenho energia sobrando, não sei. Tem também. Tem uma força criativa muito grande, né? Uma força de execução. Lu, eu acho que isso que você falou converge com 2 outras perguntas. Não é só prazer. Com certeza, o Norton Ficarelli falou. O processo criativo não é só prazer, mas uma hora sai. Com certeza. As 2 perguntas foram. Uma é outra da Bruna Mello, que ela tá aqui, tá falando. Bruna, tô Eu falando vi. das suas perguntas. Como que funciona o seu processo criativo? Então, da onde que você tira essa inspiração? E a outra pergunta era da Larissa, perguntando qual foi o impacto da maternidade na sua carreira. Aí escolhe qual que você... Tá. Eu acho que eu posso juntar os dois, assim, né? Para mim, porque para mim, e claro, isso é para mim, né? Acho que pode ter um monte de gente que funciona de outra forma. Eu só posso falar de mim. Eu não tenho uma diferenciação entre o que é arte e o que é vida, né? Então, por isso que eu acho que eu posso juntar essas 2 perguntas. Eu sou 24 horas por cento artista, 24 horas por dia artista. Eu sou 24 horas por dia mãe, né? Eu sou 24 horas por dia dona de uma escola. Eu sou, né, ou sei lá, sei lá o que eu sou da escola, né? Faço a operação da escola. Tipo, né, é uma associação sem fins lucrativos, então não tem dono, mas tipo, eu que né, administro o treco. Então, às vezes parece demagogia falar, né, essa coisa da diferenciação entre arte e vida, mas no meu caso ela é muito concreta, assim, né? Não tem como eu chegar agora, né? Minhas filhas não estão aqui, elas foram dormir na casa da madrinha. Eu deixei de ser mãe delas agora? Tipo, eu nunca vou deixar de ser mãe delas, nem se elas sofreram um acidente e morrerem, elas vão continuar sendo minhas filhas, sabe? Pra sempre, tipo... eu acho que isso é um exemplo mais concreto do que é ser artista para mim, assim. Não tem como eu deixar de ser artista. Não tem como eu deixar de ser atriz. Continuo sendo atriz. Não tem como eu deixar de ser pintora, sabe? Não tem como, porque é a minha vida, é isso, né? E eu acho que a minha inspiração, se fosse isso, né, é sempre esse mergulho para dentro, né? Eu tenho muito forte
Aí, ó, a madrinha delas tá aqui, ó. Se a madrinha delas tá aqui assistindo a live, quem é que tá com elas? Mandou um coração aqui que eu vi. Ai, ai, engraçado. Bom, enfim. Bom, né? Vamos... Tá vendo como eu não deixo de ser mãe? Olha lá, não esquece Né? um segundo. Né? Bom, mas engraçado. Bom, enfim. Eu acho que a minha grande inspiração é esse mergulho interno, assim, né? Como eu tô falando, né? Que é essa floresta que eu morei quando eu nasci e morei a vida inteira no meio de uma floresta? O que é, simbolicamente, arquetipicamente, psicanaliticamente falando, essa volta ou essa entrada nessa floresta, né? Tanto psiquicamente quanto emocionalmente. É essa busca da sua natureza mais interna. Então, assim, se eu poderia me dizer que o que mais me inspira é essa natureza, tanto aquela que eu morei, literalmente, né, que é lá no pico da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, no sul de Minas, mas também essa natureza interna, né, esse mergulho que eu busco, a maior profundidade que eu puder alcançar. E cada momento da minha vida, eu posso alcançar uma etapa desse aprofundamento. Há 4 anos atrás, eu escrevi um texto, né, eu estava grávida da minha filha mais nova. Eu tenho duas, né, uma de 8 e uma de 4. Há 4 anos eu estava grávida da minha filha, ela estava para nascer, assim. Ela nasceu dia 2 de setembro, acabou de fazer 4 anos. E eu escrevi um texto que eu li esses dias, eu retomei esse texto faz um mês, e que eu não lia há 4 anos, e eu vi o processo que eu estava embarcada 4 anos atrás, e era muito... Olha, por coincidência está aqui na mesa esse textinho aqui, ó, que foi da minha primeira individual, chamada Acidente, e aqui dentro tem esse texto que é um conto, que é o conto que eu retomei para fazer essa performance na SSP, né? Com essa pintura aqui atrás de mim. Que legal. E esse conto, olhando ele mais profundamente agora, nossa, ele é uma jornada muito intensa para essa redescoberta da natureza, para essa busca dessa natureza interna e tal. Só que naquela época eu não sabia disso. Né? Hoje eu leio esse texto aqui e eu vejo isso, porque tá palpável aqui, né? Mas naquele momento eu não tinha essa capacidade de aprofundamento. Como talvez hoje eu tenha o meu limite de chegar lá no fundo, mas daqui, sei lá, X anos eu vou conseguir ir um pouco mais fundo. Então a minha inspiração é sempre essa busca dessa natureza, tanto externa quanto interna, e esse dentro e fora o tempo inteiro se interrelacionando, assim. Então, quanto mais fundo eu conseguir ir e voltar, porque daí tem a ver com a expressão, né? Como expressar isso. Você vai, mas precisa voltar. Chega uma hora que você tá lá muito no fundo que você precisa, falar, putz, não dou conta de ir mais fundo, porque senão eu vou me perder, não consigo voltar. Preciso voltar e trazer isso como matéria para a vida, né? Voltar, expressar e depois voltar de novo, né? E voltar de novo. E isso leva anos, quase né? Quase um mergulho, né? Tipo, quase um mergulho. Não é quase. Ele é literalmente um mergulho, assim. Tanto simbolicamente quanto de fato, sabe? E aí eu poderia dizer do meu processo criativo, assim, mais literalmente, assim, né? Para ajudar quem, enfim... Quem estiver tentando esquematizar o seu próprio processo criativo, né? Eu divido o meu processo criativo em 3 grandes partes, né? Cada parte tem várias coisas acontecendo no meio do caminho, mas assim, o meu processo criativo ele acontece em 3 momentos, grandes momentos, né? O que eu chamo primeiro de um processo um pouco mais caótico, assim, e mais criativo, onde nascem muitas coisas. Mas muitas das coisas que nascem nesse momento, elas não vingam, sabe? Ela é caótico, eu não tenho senso crítico. Deixa vir o que vier. Que é o que eu chamo do meu ateliê de criação. Depois disso, eu continuo trabalhando nesses trabalhos que surgem, né? Nesse início. E daí eu tenho um segundo momento, a hora que eu saco que esse trabalho ele já não é mais uma loucura minha. Ele passou a ser um trabalho com uma certa autonomia. E daí eu coloco ele num outro espaço físico, inclusive, né? Eu sou casada com um arquiteto, a Júlia sabe, mas não sei se vocês sabem.
E essa casa aqui que a gente vive, que a gente mora, ela foi construída pensada nos trabalhos, né, artísticos. Então, eu tenho esse espaço físico, que é o ateliê de criação. Depois eu tenho um espaço físico chamado, que a gente chama de galeria, que é esse primeiro momento em que eu consigo colocar esse trabalho, que já tem uma certa autonomia, ele vai para essa galeria, eu tenho esse distanciamento e eu posso dizer, esse trabalho aqui, ele está indo para aquele lugar, ele está indo para aquele lugar, e ele continua num processo matérico de criação, mas com uma certa autonomia e uma limpeza, né? Ele está ali sozinho, dizendo para que ele veio e aonde ele quer ir. Depois Nesse disso... segundo momento, seria um momento que você dá um contorno físico mesmo. Isso. Tem um monte de trabalho que não chega nesse segundo momento, ele já vai embora antes, né? Mas quando ele chegou nesse segundo momento, geralmente ele vai virar um trabalho de fato, ou enfim, ou vai, né, vai ser vendido, ou vai para uma exposição, ou, né, ele gera uma autonomia e um corpo próprio, uma inteligência própria, que já não é mais o que a Luísa acha, como, achei legal. É do tipo, é o trabalho pedindo o que ele precisa para que ele ganhe uma autonomia e ele possa ser um no mundo, que ele tenha autonomia, que ele expresse o que ele quer, não o que a Luísa acha, assim, simplesmente, né? É claro que sempre vai passar por mim, mas é uma coisa muito mais orgânica, assim. Eu nem sei, se você falar assim, por que você colocou esse rosa aqui? Assim, eu pus, conscientemente, fui eu que peguei o rosa e pus. Mas é uma coisa tão intuitiva e orgânica que é quase como se a pintura tivesse pedido para mim, para que aquele rosa estivesse lá. Antes disso, não. Antes disso, tem muito do que eu acho, né? O trabalho nasce do que eu acho, do que eu quero, do que eu... né? Mas nesse segundo momento, então, o trabalho ganha uma certa autonomia e eu também consigo entender, com um certo distanciamento, para que aquele trabalho veio. O que ele... Daí sim, né? Voltando ao expressar, né? O que aquele trabalho expressa? Em que lugar ele se insere? Em que tipo de contexto ele... Com que tipo de contexto ele dialoga, né? E daí ele vai traçando um caminho. E aí esse terceiro momento é o momento em que eu coloco os trabalhos todos para dormir comigo. O que significa isso, né? Eu boto eles onde eu durmo. Literalmente onde eu durmo, eu levo os trabalhos já prontos e finalizados. A princípio eu já não vou mais mexer neles. Pode ser que tenha uma coisinha ou outra que eu mexa, né? O meu marido é ótimo para tirar os trabalhos da minha mão, porque sempre mexo neles. Tipo, chega! E daí eu levo eles para onde eu durmo, porque eu acho que daí a minha pretensão, né? Eu não consigo ainda elaborar isso assim tão concretamente, é uma coisa um pouco mais abstrata, mas a intenção de levar eles para onde eu durmo é como é que eles podem acessar o meu inconsciente e eu acessar o inconsciente do trabalho. Então, muitas horas, um trabalho que já está pronto, então eu deixo ele onde eu estou dormindo e o meu sonho, ele se transforma. Cada trabalho que eu levo novo para o meu quarto, o meu sonho fica diferente, assim, né? Às vezes mais compulsivo, às vezes mais calmo, às vezes mais tranquilo. Vem muitas cores nos meus sonhos quando eu levo os trabalhos. E daí, muitas vezes, eu acordo de madrugada, por exemplo, e vou para o ateliê de criação. Porque eu acho que aquele trabalho que eu levei para o quarto, que está, de alguma forma, em contato com o meu inconsciente, ele acessa o meu inconsciente e a minha vontade é também acessar o inconsciente em outra dimensão, tempo, espaço, sei lá. Daí é uma coisa muito menos elaborada, mas é parte do meu processo criativo, assim, já que vocês perguntaram, né? Perguntaram também se você usa muita meditação para o seu processo. O meu irmão é um cara que medita, né? Ele acorda todo dia, 5:30 da manhã, para meditar. Eu não faço essa meditação como ele faz, por exemplo, e o que ele chama de meditação, né? Eu chamo a minha própria pintura de meditação. Porque nessa hora que eu tô falando, que é quase como se a pintura pedisse o que ela quer, para mim é a hora que eu entro nesse estado meditativo, né? E que, putz, é quase como se fosse uma outra natureza, um outro mundo, e algo tá acontecendo nesse estado, sei lá, alfa, poderia dizer? Eu não sei, eu não tenho essa linguagem muito apurada.
Uhum. Mas eu não medito literalmente, assim, né? Eu acho que a minha pintura é o que eu chamo de meditação. Por isso é que arte e vida, para mim, não tem Não tem uma, separação. Uhum. não tem separação. Para mim, né? Uhum. Uhum. Aí, outra pergunta que eu achei bem interessante que apareceu quando eu abri o box de perguntas foi por que dos grandes formatos? Ah, acho que a gente já um pouco comentou sobre isso, né? A minha relação com a arte, assim, ela vem do palco, né? Mas não desse palco de alguém que quer o aplauso da plateia, né? Eu nunca fiz teatro para alguém me aplaudir, né? Eu fazia teatro porque eu colocava o meu corpo em ação. É o que eu acredito de teatro, né? O que é muito diferente de um monte de gente, inclusive muitos amigos e muitos artistas que eu admiro muito, tem outra percepção do teatro. Mas eu desde sempre me coloquei no palco para ter uma relação, para colocar o meu corpo em ação dentro de uma linguagem, de uma expressão que eu acreditava. Então, eu acho que as grandes escalas elas vêm dessa expressão do corpo como um todo. Eu não sei fazer, né? Tem uma grande amiga, uma grande pintora, assim, que eu admiro muito, assim, é, que fala que a pintura dela é pintura de munheca, né? Porque ela usa muito a munheca para pintar, né? O pulso. Eu uso o corpo inteiro. Mas não porque eu acho legalzão, porque é como eu sei fazer, sabe? Tá? Bonito. E eu acho que é muito importante também esse pra quem, né? Tipo, por exemplo, eu fiz agora uma série de pinturas para uma pessoa específica, assim, né? Que chegou aqui no ateliê e, putz, adorou o trabalho e tal. E conversou comigo, falou, nossa, mas e se você fizesse um trabalho assim, o assado e tal? E eu achei tão legal fazer essa pintura pensando nessa pessoa que eu mal conhecia, mas que ao mesmo tempo, assim, foi tão... Eu jamais teria feito aquele trabalho sozinha. Eu fiz porque era para essa pessoa em específico, sabe? Eu acho que tem a ver com teatro um pouco isso, porque na hora que você está no palco, você tem uma plateia na sua frente, sabe? E essa plateia, ela tem, mesmo que você não conheça, né? Porque você não sabe quem está lá, mas você vê, você olha no olho daquelas pessoas, né? Eu sempre fiz teatro muito experimental, quer dizer, sempre não, eu fiz muito teatro experimental, em teatros pequenos, intimistas. Então, que você tem esse meu contato visual com as pessoas. E você saca muita coisa no olho dessa pessoa, né? E foi a primeira vez que eu fiz tantos trabalhos de uma vez, assim, para uma pessoa que eu não conhecia direito. E foi tão especial e tem tão a ver com teatro isso para mim, sabe? De você fazer para alguém aquilo que se fosse que você não conseguiria fazer sem aquela pessoa na sua frente, sabe? Sei lá. É legal você falar isso porque muitos artistas não gostam, né, de fazer por encomenda, entre aspas, né? É engraçado isso, né? É, entendo direito esse não gosta. Quer dizer, até entendo, assim, tem um monte de artista que não gosta, porque tá muito numa pira interna, né? Mas é isso que eu falei do ir pra dentro, depois voltar pra fora, ir pra dentro, voltar pra fora, e ir tá lá fora e voltar pra dentro, voltar pra fora. Que é o meu processo, né? Tem um monte de gente que tem outros processos e tá tudo certo, assim. E eu acho Mas que também vai esse de encontro com o que você falou do seu lugar, né, numa sociedade, né? De você é do também. meu papel, né? Mas do meu Exato. papel, Luísa, né? Tipo, eu acho que é, cada um tem o seu papel e cada um quer exercer um papel também, né? É uma construção, né, dentro da sociedade. Outra pergunta que eu achei muito boa também é para você falar sobre a sua técnica com os tecidos, se é uma coisa que você que inventou, como que você chegou nesse lugar, faz quanto tempo? Achei essa pergunta muito Ó, boa. eu achei engraçado assim, essa coisa de tipo a técnica com os tecidos, se fui eu que inventei, assim, quem sou eu para conhecer tudo no mundo para dizer que não fui eu que inventei? Sei lá, né? Eu nunca vi a Não, ninguém fazendo do isso, seu né? jeito, exato. Eu nunca vi ninguém Eu fazendo também desse não. jeito. E Também eu não. conheço um monte de gente que já viu muita coisa no mundo e que também nunca viu. Então, assim, pode ser que eu E tenha eu trabalho inventado, com arte há muito né? tempo. Então, Então.
Então, assim, não sei se alguém lá no interior do Japão faz, nunca vi, né? Então, assim, não uso, né? Sei lá. Agora, é um trabalho que é uma técnica que eu comecei a desenvolver absolutamente por acidente, né? Voltando aqui ao meu textinho, acidente. Por acidente, eu estava desenvolvendo um cenário para uma peça, trabalhando com um diretor que, nossa, eu gosto muito, assim, é um diretor de teatro que, putz, a gente faz muitos trabalhos juntos e, sim, é o time da vida, né? É um time do qual eu me sinto parte, que chama Emílio Roger, a gente faz muitos trabalhos juntos, nessa performance acho que a gente vai estar juntos novamente. Uhum. E ele estava dirigindo um espetáculo no Sátiros, que é um grupo de teatro do qual eu fiz parte por 10 anos, que é um grupo de teatro, diria, experimental, na Praça Roosevelt de São Paulo, um grupo de teatro muito importante em São Paulo, que tem trabalhos muito importantes desenvolvidos aí nos seus 30 anos de trajetória, 10 dos quais eu fiz parte. E aí eu estava fazendo o cenário para uma peça que o Emílio estava dirigindo, que era O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E, na verdade, esse trabalho aqui que está aqui atrás de mim, eu estava desenvolvendo esse tecido. O Emílio, junto com o Juan, que era um outro diretor do espetáculo, eles tinham pedido um cenário que fosse, ao mesmo tempo, sensual, porque O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né, traz isso, mas, ao mesmo tempo, fantasioso, e que os atores pudessem trabalhar tanto na frente quanto atrás do que seria esse cenário. Eu desenvolvi um panô, né, bem, entre aspas, tradicional, né, no teatro e na dança, mas com um tecido que era um tecido bem transparente, um linho, né, que é esse daqui. E eu pintei nesse tecido, ele era bem, né, ele é bem grande, ele tem 8 metros de comprimento por 6 de altura. Uhum. E eu pintei, eu pedi para pintar na FAAP, porque eles têm esses ateliês, né, com um pé direito bem alto. O Marcos Moraes Amor, assim, foi super, super aberto, né? Eu me formei na FAAP, então, enfim, foi super aberto para eu desenvolver esse trabalho lá. Uhum. E daí, quando eu pintei com uma tinta muito líquida, porque também eu queria que secasse logo e tinha um monte de coisa. E quando eu pintei, transbordou, né, para a parede da FAAP todo o trabalho que eu tinha feito. Então, ficou uma parte no tecido e uma parte ficou na parede. E daí foi um acidente, né? Inclusive, eu tive depois que pintar a FAAP, né? Quer dizer, a sala inteira da FAAP, né? O que foi uma grana, mas deve tudo ter bem. dado mais trabalho pintar a parede pois é. tecido. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Nossa, eu tinha que pintar com um bombeiro do meu lado porque era muito alto. Enfim, outros 500. E daí, a hora que eu fui tirar esse tecido da parede, ele grudou na parede, né? Porque ele secou e grudou. E quando eu fui tirar, sabe aquela sensação quando você tem um machucado na pele e daí você põe uma gaze, depois você tira e uma parte fica no seu braço, da gaze fica no seu braço, uma parte do seu braço fica na gaze, assim? E foi um pouco essa sensação, assim, quando eu tirei. Tá totalmente cicatrizado e seco, né? Isso, e daí uma parte da parede ficou no tecido, uma parte do tecido ficou na parede, e ao mesmo tempo eu tinha a mesma imagem, porque o gesto do tecido ele ficou na parede, né? Eu não pintei a parede, mas estava lá o meu gesto. Mas ao mesmo tempo eu tinha duas imagens, só que elas eram espelhadas, porque elas foram feitas a partir do mesmo gesto, mas elas não eram idênticas. Porque uma parte está numa e outra parte está em outra, né? E aquilo foi um acidente, mas foi aquela coisa da inspiração divina que a gente estava falando antes, né? Naquele momento foi um problema. Foi um problema, né? Eu tinha que agora pintar aquela parede inteira de branco de volta para devolver a parede como ela estava. E aí, sei lá, um ano depois, eu fui entender, nossa, aquilo lá é muito especial, aquilo lá é incrível, é maravilhoso, né? A inspiração divina estava lá, eu nem sabia, né? E daí eu falei, nossa, então ao invés de desenvolver isso na parede, eu vou começar a desenvolver isso também no canvas, né? Também Então, uma superfície é essa
esse tecido bem fininho e a outra superfície é a tela de pintura, o canvas, uma tela de algodão preparada para pintura. E aí, quando eu tiro, uma parte dessa pintura fica no que vai ser a pintura sobre tela e outra parte fica nesse tecido. E aí eu uso tanto o tecido como trabalho, quanto a pintura. Depois eu volto nela com pincel e tinta óleo, geralmente, né? Eu gosto de trabalhar com tinta óleo, porque a tinta óleo, para mim, dá um peso e uma visceralidade que, para o meu gesto, que é muito físico e corporal, ela cria um tipo de embate melhor para eu criar uma imagem do que a acrílica, que ela me obedece demais, assim, né? Então... Ela fica bem certinha. E daí ela é muito obediente demais, e daí o meu corpo fica muito sobre, né? Então é muito sobre. Daí eu falo, ela não sai do ateliê de criação, porque ela é muito sobre o que eu penso e pouco sobre o que o trabalho quer me dar, né? Então eu trabalho com tinta óleo para me dar esse tipo de dificuldade, desafio ou de embate mesmo, né? Que eu e a tinta a gente trava aí falta de durante o controle, processo. né? Também. Eu trabalho muito na falta de controle, é por isso também que trabalho bastante com essa coisa dessa tinta sobre o tecido, essa tinta bem aguada, né? Ela é praticamente água pura. E a água você não controla, né? A água, ela tem a força da própria natureza, ela encontra o seu próprio caminho, e você briga com ela e daí você sempre vai perder, porque assim, sempre vai perder da natureza, né? Ou você se relaciona com ela, e daí é a hora que eu acho que eu ganho como pessoa e como artista, é a hora que eu consigo me relacionar com essa natureza de forma visceral e ao mesmo tempo poética, né? Que legal. Falei demais? Blá, 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 blá? Não, respondeu super bem a pergunta. A Marcela falou que poesia linda, isso vale pra vida. Então anota aí, hein? Depois você me conta. E isso vai de encontro com o que você falou no começo, né, Lu? Sobre buscar essa linguagem sua de um lugar de verdade, né? Mesmo você falando de uma coisa que é uma técnica. Para mim, se não tem verdade, não tem trabalho. Mas assim, né? Eu falando desse jeito. Tem um monte de artista que eu conheço, não só artista, mas vários caminhos diferentes que não tem verdade, porque eu vejo que não tem verdade, ou até porque a pessoa me fala que não tem, e tá tudo certo para a pessoa, porque o trabalho dele, enfim, se desenvolve dessa forma. O meu não. O meu, se não tem verdade, não rola. Eu nem sei o que fazer se não tem verdade. Lu, outra pergunta que fizeram quais são as suas aspirações agora para os próximos anos? Como que você se vê? Ai, nossa, eu vou começar do grande para o pequeno, tá? A minha aspiração da vida sempre foi, e de verdade, eu tô, né, assim, voltando à coisa da verdade, que é muito importante para mim, aquela verdade intrínseca ao ser, assim, né? Eu gostaria de ser, a melhor pessoa que eu pudesse ser. E o meu trabalho artístico, ele tá intrinsecamente ligado a essa vocação e essa vontade. Para mim é muito difícil fazer um trabalho que eu não ache suficientemente bom ou com uma autonomia, pelo menos, né? Que ele possa viver num outro lugar. Então, eu gostaria muito de continuar fazendo trabalhos verdadeiros, assim. Aonde, por quê, para quem, tudo faz, assim, de verdade. Desde que ele seja muito sincero, muito vivo, né? Mas sei lá. É isso, assim. Tipo, aliás, eu adoraria fechar com uma galeria esse ano. Porque eu tive Ótimo muitos... jeito de finalizar a live, porque a gente só tem um minuto e meio. Eu vi que algumas galerias apareceram aí. Coloca a sua intenção. Eu tive vários, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Eu e você.
Tipo, eu tive vários outros momentos da vida em que eu não quis isso de jeito nenhum, né? Esse ano eu falei, putz, eu queria circular o meu trabalho em lugares em que eu ainda não circulo sozinha. E eu quero muito ter parceiros e Ter colaboradores essa para ajuda. isso. Então, gostaria muito de poder contar com outra pessoa que acreditasse tanto nesse trabalho quanto eu, assim, porque enfim, é isso. Gostaria de angariar parceiros. Assim, Ótimo de uma jeito de forma ter muito. respondido essa pergunta É, também, né? e super Uma sincera, pessoa. né? Porque eu nem devia falar isso aqui. Não, é sua intenção sincera. Eu acho muito legal finalizar desse É. jeito. Eu queria agradecer de novo você por ter topado. Queria agradecer todo mundo que está online. Foi muito legal. Obrigado pelas perguntas. Achei super inteligentes as perguntas. E eu vou salvar essa live. Então, quem não conseguiu ver tudo ou não conseguiu ver hoje, fica salvo aqui. E depois eu ainda subo ela para o YouTube. Oba! Amém. Porque não é todo mundo que tá no Instagram, né? Não é todo mundo que curte Instagram. Tá bom? Obrigada, Ju. Obrigado você, obrigado, gente. Tchau, Beijo. tchau.